A paz do Senhor, seja bem-vindo para mais uma reflexão bíblica aqui na Rede Brasil de Comunicação. Agradecemos a Deus pela oportunidade, também ao nosso amado pastor presidente, Ailton José Alves, por nos proporcionar, estar trazendo uma reflexão da parte de Deus para a vossa vida. Abramos nossas Bíblias no Evangelho segundo escreveu Lucas, em seu capítulo de número 24, versículo de número 29, que nos diz assim: E eles os constrangeram, dizendo: Fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu-lhe e lhe deu. Abriram-se então os olhos e conheceram, e ele desapareceu-lhes. E disseram um para o outro: Porventura, não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, e acharam congregados os 11 e os que estavam com eles, os quais diziam: Ressuscitou verdadeiramente o Senhor, e já apareceu a Simão. E eles lhe contaram o que lhes acontecera no caminho e como deles foi conhecido no partir do pão. Pois bem, o tema dessa mensagem é conhecido no partir do pão. Ela vai ser relacionada não somente por Lucas, mas também Marcos vai fazer uma citação muito rápida em apenas 2 versículos, deste fato que acontece dentre a trajetória de Jesus. Estamos aqui no domingo pela manhã, na citação bíblica. Sabemos que Jesus ele foi crucificado na sexta-feira e no domingo pela manhã ele vai ressuscitar. Lucas, ao escrever o seu segundo tratado, que vai ser chamado de Atos dos Apóstolos, e vai encaminhar a Teófilo, ele vai nos dizer que Jesus ele passa um espaço de 40 dias confirmando a fé e faz algumas aparições aos seus discípulos e que é visto por volta de 500 irmãos, 500 discípulos, após a sua ressurreição. Observamos que Lucas, no capítulo 24 ainda, ele vai nos dizer que a ordem era dada a todos aqueles que eram discípulos de Jesus, que ficassem na cidade de Jerusalém. Era o cenário e era o palco onde os acontecimentos iriam e deveriam acontecer. Só que dentro da narrativa, encontramos 2 homens, que a Bíblia não vai citar o nome dos 2, mas de apenas um, e vai o chamá-lo de Cleopas. Vai nos dizer que ele está saindo de Jerusalém e está voltando para a aldeia de Emaús. A palavra Emaús, a sua etimologia quer dizer lugar de fonte de águas quentes. Então eles estão saindo de Jerusalém, que a etimologia diz que é lugar de paz, e então estava deixando a região de paz, embora naqueles dias estava meio conturbado devido à crucificação e à morte de Cristo, e estavam indo para a aldeia de Emaús, que a narrativa vai dizer que distava de Jerusalém cerca de 60 estádios, a distância de apenas 12 quilômetros de distância. Então, em meio ao percurso, eles saindo de dentro de Jerusalém e se encaminhando para Emaús, eles vão entristecidos, o semblante abatido, com o coração pesaroso, com a alma dolorida, vendo todo o sofrimento e por tudo aquilo que fizeram com Jesus. E a Bíblia diz que enquanto eles vão caminhando e vão conversando entre eles sobre os acontecimentos de pouco tempo atrás dentro de Jerusalém, aparece uma terceira personagem na narrativa bíblica que vai comungar da mesma conversa deles, porém fazendo perguntas, dizendo: que palavras são essas que vocês trocais entre vós no meio do caminho? Então os discípulos, Cleopas e o outro, vai dizer: apenas tu, peregrino dentro de Jerusalém, não viste o que foi que aconteceu? Que os principais, que os
os grandes fizeram com Jesus, o Nazareno, homem poderoso em palavras, mas não somente palavras, mas também por obras, de que o mataram, condenaram, crucificaram, e hoje é o terceiro dia e ele não ressuscitou, de forma que Jesus, que estava com ele, mas ainda não havia se revelado, diz: ó tardos e nécios de coração, para credes e acreditar em tudo aquilo que as Escrituras lhe diz. Então, Jesus ele vai começar a pontuar com eles todas as narrativas, as passagens bíblicas, desde a lei de Moisés, a Torá, até os dias que eles estavam caminhando, que haveria do Cristo ele padecer, mas ao terceiro dia ele ressuscitar. Aquilo que Jesus ele fala vai se cumprir, queira o inimigo da nossa alma ou não, mas a palavra de Deus, ela não volta para ele vazia. Então a palavra de Deus não volta para ele vazia, teve o seu cumprimento. Jesus, por muitas vezes, ele falou de que iria morrer e ser entregue, mas ao terceiro dia iria ressuscitar. Capítulo 12 de João, quando ele promove a purificação do templo, ele vai dizer que o zelo pela casa do Senhor lhe devorava e de que iriam lhe matar e ao terceiro dia ressuscitar. Lhe pedem um sinal e ele diz: uma geração má e adúltera me pede um sinal, mas nenhum outro sinal será dado senão do profeta Jonas. Assim como Jonas passou 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem passará 3 dias e 3 noites no seio da terra, e assim como ele falou, se cumpriu. Então, a conversa foi ficando gostosa, porque coisa boa é quando a gente está conversando de Jesus. As horas se passam que a gente nem percebe. Então, a Bíblia vai dizer de que a noite já vem chegando, e o transitar e o caminhar até a aldeia de Emaús já não se era muito viável, devido à escuridão da noite. Então eles vão constranger Jesus, que para ele era apenas mais um peregrino, a pousar na residência, para quem sabe no outro dia continuar a jornada com segurança. Só que eles não sabiam que estavam conversando com o próprio Cristo. E quando eles convidam Jesus para entrar dentro da sua casa, a Bíblia diz que Jesus ele entra. Quando a gente convida Jesus a entrar na nossa casa, eu tenho a certeza absoluta que Jesus, ele entra. Você que está me assistindo nesse momento, você tem convidado Jesus a entrar na sua casa? Se você ainda não convidou, você tem a oportunidade. Convide e veja o que é que ele vai fazer dentro do teu lar. Então Jesus, ele entra. E quando ele entra, ele vai participar de uma refeição muito comum naquela época. E o alimento principal era o pão. Então aqueles dois caminhantes, viajantes, discípulos de Emaús, vão dar oportunidade para que o peregrino, desconhecido entre aspas, pegasse o pão e fizesse a oração, agradecendo a Deus pelo alimento, que é um costume. Devemos dar graças a Deus por tudo, pelo pão que Ele coloca na nossa mesa. Então Jesus, ao pegar o pão e a levantar, a Bíblia diz que ao partir do pão, Jesus ele foi conhecido pelos discípulos. E ao momento que ele parte o pão, Jesus desaparece de diante da presença de Cleopas e do outro discípulo. E um olha para o outro atônito, admirado, e vai dizer: porventura não ardia os nossos corações quando ele nos explicava as Escrituras? Porque Jesus, quando ele fala, a gente sente o coração fervilhar. Eu tenho certeza que você neste momento está sentindo a presença de Jesus aí dentro do teu lar.
você que está ouvindo através da rádio, também está sentindo o seu coração aquecer, porque Jesus está dizendo a você de que está fazendo algo de novo e está surpreendendo você por aquilo que ele está fazendo. A jornada era um pouco dificultosa, a noite chegou, parecia de que nada estava dando certo. Aquilo que Jesus falou ainda não tinha acontecido, mas até o momento que Jesus apareceu na história. Jesus está chegando na tua história hoje. Jesus está chegando aí na tua história hoje. Quem sabe você tem andado cabisbaixo, dizendo, hoje já é o 3º dia e nada aconteceu. Não aconteceu até agora, mas Jesus está chegando com um milagre. Jesus está chegando e vai se fazer conhecido, porque Jesus, ele nunca te deixou, não te abandonou, mas está caminhando com você em meio a este percurso. Ele está andando com você neste caminho difícil, com a noite escura se aproximando e você amargurado e com o coração abatido. Mas Jesus, neste dia, chegou trazendo novidade. Convide ele para entrar na sua casa. Convide ele para entrar na sua vida. Não diga o problema de que o problema é maior do que você, que está consumindo as suas forças, que as suas forças estão se esvaindo. Mas diga o seu problema de que você tem um Deus grande e que não se esquece de você. Neste momento, eu gostaria de estar orando pela sua vida, agradecendo a Deus pela tua existência, que em meio a toda essa trajetória, e sendo um momento difícil, Deus, ele está cuidando de você. Jesus está chegando aí na tua vida e está trazendo novidade. Creia de que o impossível vai acontecer. Então feche seus olhos, se possível, e ore. Senhor Deus, Pai, no nome do teu Filho Jesus, estamos te agradecendo, Pai, por aqui estarmos transmitindo a tua palavra, desta feita falando acerca dos discípulos no caminho de Emaús, que vinham contristado, coração abatido, pensando que as palavras que foram ditas ficaram perdidas ao léu, mas até o momento que o Senhor apareceu, Pai, e fizeste novo, mudasse a história. Assim, Senhor, entra na vida, nos lares daqueles que estão nos assistindo e mude a história, Senhor. Se faça conhecido, assim como o Senhor fez entre os discípulos de Emaús, que o Senhor conversava, caminhava, andava e eles ainda não tinham percebido porque a luta era grande, a dificuldade era muito grande, mas te revela no meio dos teus, Pai. Abençoa a Rede Brasil de Comunicação, a nossa amada Igreja Evangélica Assembleia de Deus no estado de Pernambuco, e ao nosso pastor presidente, o pastor Ailton José Alves, Senhor, guarda e protege a nossa igreja de todo mal. Amém. Agradecemos a sua audiência. Até o próximo Reflexão Bíblica. Que Deus, através de Cristo Jesus, te abençoe, não somente hoje, mas sempre. Amém.